Olá a todos, meu nome é Juan, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Metrologia do Inmetro, nível doutorado, e hoje eu vou apresentar um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no Inmetro, que é o desenvolvimento de uma balança de Kibble de bancada no laboratório de ultrassom do Inmetro. Esse trabalho é de autoria minha, Juan Carvalho Maivorme, dos professores Rodrigo Costa Félix e André Vitor Alvarenga, do laboratório de ultrassom do Inmetro, e também dos doutores Stuart Davidson e Emily Webster, do Laboratório Nacional de Física do Reino Unido, NPL. Bom, para quem não conhece, a balança de Kibble é um instrumento de pesagem eletromecânico que permite comparar de forma indireta potência mecânica com potência elétrica, isso em unidades de watt. Ela foi inventada na década de 70 por um pesquisador do NPL chamado Brian Kibble, como um método alternativo para a realização do ampere. Anteriormente, ela também era conhecida como balança de Watt, mas devido ao falecimento do Dr. Kibble em 2016, ela foi renomeada para a balança de Kibble, em forma de homenagear o seu criador. A balança de Kibble ela ganhou um grande destaque na redefinição do quilograma em 2019, quando identificaram que os protótipos nacionais do quilograma eles apresentaram uma variação em relação ao protótipo internacional. Então, com isso, surgiu o questionamento de até onde poderia ser considerável estável o protótipo internacional do quilograma. E com isso surgiu a necessidade de que o quilograma, que até então era a última unidade ainda definida de acordo com o protótipo, com o artefato físico, fosse também, assim como as outras unidades, definida de acordo com uma constante física da natureza, nesse caso a constante de Planck. E aí, um dos métodos que permite correlacionar a massa com a constante de Planck é a balança de Kibble. Bom, mas como é que funciona a balança de Kibble? Existem atualmente diversos tipos de balança de Kibble que operam de modos distintos. A nossa balança de Kibble ela foi baseada na balança original, que utiliza dois modos de operação, sendo eles o modo de movimento e o modo de pesagem. Então, basicamente, a gente tem uma balança de braços iguais. Em cada um dos lados da balança a gente tem um prato de pesagem e nesses pratos de pesagem a gente tem acoplado uma bobina que fica imersa em um campo magnético. Então, no modo de movimento, basicamente a gente move essa bobina, que tem um comprimento de fio L, com uma velocidade vertical constante dentro de um campo magnético com a densidade de fluxo B. E quando a gente move essa bobina nesse campo magnético, é gerado, induzido uma tensão nessa bobina. E essa tensão ela é proporcional ao produto do campo magnético B, do comprimento do fio da bobina L e da velocidade da bobina V. Com isso a gente tem a primeira equação da balança de Kibble. Após, no modo pesagem, a gente coloca a massa que a gente deseja medir, consequentemente ela vai gerar uma força-peso proporcional a mg, e aí para que a balança entre em equilíbrio, é aplicada uma corrente na bobina que gera uma força contrária à força-peso. E essa força gerada na bobina ela é proporcional ao campo magnético B, ao comprimento do fio L e à corrente aplicada a essa bobina. Com isso a gente tem a segunda equação da balança de Kibble. Bom, em princípio a gente conseguiria medir a massa apenas pelo modo de pesagem. No entanto, para isso a gente teria que conhecer com precisão as variáveis B e L, o que na prática é extremamente difícil de se conseguir. Então, com isso, o modo de movimento ele é um método complementar, que permite que a gente anule o fator BL. Então, quando a gente combina essas duas equações, o fator BL, como ambas, ele é anulado, e aí rearranjando as equações, a gente chega nessa equação final, que é a equação utilizada para medir massa com a balança de Kibble, no qual a massa é o produto da tensão induzida na bobina no modo movimento, pela corrente aplicada na bobina no modo de pesagem, dividido pela aceleração da gravidade local e a velocidade da bobina no modo velocidade. Com essa equação a gente consegue correlacionar a massa às unidades elétricas, e aí, consequentemente, a constante de Planck. Bom, e em relação ao nosso protótipo de balança? Talvez vocês estejam se perguntando por que o laboratório de ultrassom está desenvolvendo uma balança de Kibble. Na verdade, o nosso propósito é utilizar essa balança de Kibble em aplicações de ultrassom, ou seja, utilizar a balança de Kibble para medições ultrassônicas. No entanto, para que a gente possa fazer isso, primeiro é necessário que a gente construa a balança de Kibble. Então, para atender esse propósito,
a gente precisa de criar uma balança que meça entre uma faixa de aproximadamente 100 miligramas a 1 grama. Bom, então para fazer isso, a gente utilizou para o projeto mecânico desenho auxiliado por computador, CAD, né? Então todas as peças da balança foram desenhadas em CAD e foram impressas em uma impressora 3D. E para o projeto eletrônico de automação, nós utilizamos um microcontrolador Raspberry em conjunto com a linguagem de programação Python e um osciloscópio para fazer todo o controle e monitoramento da balança. Bom, aqui a gente tem a nossa balança impressa em 3D. Então todas as peças da balança foram impressas em filamento PLA, com uma densidade variando de 20% a 80% de acordo com a necessidade de esforço mecânico de cada peça. As únicas peças que não foram impressas em 3D foram o braço de equilíbrio, que é essa estrutura de metal, e a borda de faca, que é o ponto de apoio entre o braço de equilíbrio com a estrutura da balança. Nós utilizamos essa peça de uma balança antiga do século XX, porque essa é uma peça crítica em uma balança. E talvez se a gente utilizasse uma peça feita de plástico, a gente não conseguiria, não teria bons resultados. Aqui a gente tem os ímãs que a gente utiliza para gerar o campo magnético, né, no qual a bobina fica imersa. E aqui a gente tem as bobinas que a gente utiliza na nossa balança. Bom, em relação ao protótipo eletrônico, né, a parte eletrônica da balança, aqui a gente tem uma caixinha, onde a gente tem o nosso circuito eletrônico. Esse circuito ele basicamente é composto por 8 relés. Esses relés eles permitem que a gente selecione, alterne entre o modo de pesagem e o modo de movimento, e também selecione qual a bobina que a gente vai fazer a medição, se é a bobina da esquerda ou se é a bobina da direita, que a gente chama respectivamente de bobina A e bobina B. Ele também controla, junto com o Raspberry, o osciloscópio, o gerador, né, e alguns lasers que a gente utiliza para monitorar o posicionamento da balança. Aqui a gente tem os lasers que a gente utiliza para monitorar a posição da balança. Então esse monitoramento é feito basicamente através de um fotodiodo, que a gente chama de sensor de sombra, e um laser linear. Então de um lado do braço de equilíbrio da balança a gente tem um laser linear, e do outro lado a gente tem esse fotodiodo que fica lendo, né, esse laser linear. Quando a balança ela está em equilíbrio, o braço de equilíbrio ele obstrui cerca de 50% da passagem do laser. Conforme a balança tende para um lado ou para o outro, isso permite que passe menos ou mais quantidade de luz, né? E aí, consequentemente, a gente consegue fazer uma correlação entre o posicionamento da balança com a indicação desse sensor de sombra. E aí, para calibrar esse sensor de sombra, a gente utiliza esse laser pontual, que fica direcionado a uma parede no qual tem uma escala graduada, e através de trigonometria a gente consegue fazer essa estimativa do posicionamento da balança. Aqui a gente tem o software que a gente desenvolveu para fazer o controle e monitoramento da balança. Ele basicamente tem 4 abas, no qual a gente pode fazer, a primeira delas a gente faz a calibração do sensor de sombra e define algumas características da balança, como por exemplo o sinal aplicado no modo movimento, permite que a gente salve os dados, exporte para Excel, entre outros. Na segunda aba a gente faz o modo movimento, na terceira a gente pode executar o modo de pesagem, e na quarta a gente coloca os valores respectivos de cada uma das fontes de incerteza para que o software já calcule a incerteza de medição para cada uma das medições. Bom, então antes de fazer a utilização da balança a gente precisa calibrar esse sensor de sombra. Para isso a gente utiliza um laser pontual que é fixado no braço de equilíbrio. Esse laser pontual ele só é fixado no braço de equilíbrio nesse momento, depois ele é retirado para que ele não interfira nas medições. Ele fica direcionado a uma parede onde tem uma escala graduada fixada, e aí, consequentemente, esse laser ele dá uma indicação, né, nessa escala graduada. Essa indicação é informada ao software. Consequentemente, a gente varia esse braço de equilíbrio em diversas posições e, consequentemente, o laser vai dar outras indicações. Todas essas leituras são informadas para o software. Então, através de trigonometria, conhecendo a distância do ponto de rotação da balança até a parede onde essa escala graduada está fixada, e também do ponto de rotação da balança até a extremidade do braço de equilíbrio, que é a posição onde a bobina fica fixada, a gente consegue, por trigonometria, estimar a posição da bobina. Com isso, a gente consegue fazer uma correlação entre a posição da bobina e a indicação do sensor de sombra. Então, a gente consegue fazer isso através de uma regressão. O software permite que a gente faça uma regressão linear ou polinômio de segundo grau. Nesse caso, o polinômio de segundo grau se ajusta melhor aos dados e a gente consegue obter uma equação que vai correlacionar
qual que é a indicação do sensor de sombra para uma estimativa da posição da bobina. Então essa equação ela é utilizada para fazer o monitoramento e controle da balança. Com isso a gente pode executar o modo movimento. No modo movimento, aplicado um sinal senoidal em uma das bobinas, com uma frequência de 0,8 Hz e amplitude de 400 mV. Nesse caso, a gente aplicou esse sinal na bobina A, né, e a gente mede, então, a tensão induzida na bobina B, que seria a bobina que a gente vai fazer a medição no modo de pesagem. Bom, com isso, o software gera alguns gráficos para a gente. O primeiro deles é um sinal da posição, que é esse sinal em azul. Esse sinal ele é obtido através da leitura do sensor de sombra, né, que faz através daquele polinômio de segundo grau a conversão para uma estimativa da posição. Com esse sinal azul, que equivale à posição da bobina, a gente faz uma derivada numérica desse sinal, obtendo o sinal vermelho, que é o sinal da velocidade da bobina no modo velocidade. Um outro sinal que a gente obtém é o sinal verde, que é a tensão induzida na bobina no modo velocidade. Com esses dois sinais, se a gente plotar a tensão induzida na bobina no modo velocidade pela velocidade da bobina, a gente consegue obter essa curva, né, e através de uma regressão linear, a gente pode estimar o fator BL no modo velocidade sendo a inclinação dessa curva. Nesse caso, a gente obteve um BL aí de 15 volts segundo metro. Bom, após a gente pode executar o modo de pesagem. Para isso, a gente utilizou 11 massas de referência, variando de 50 mg a 1000 mg. A gente pode observar que a balança ela apresenta uma certa esterese, então quando eu coloquei a massa, por exemplo, de 800 mg, ela não retornou à posição inicial. Então, para fazer as nossas medições, a gente sempre considera a medição relativa em referência ao ponto, à indicação da balança antes de colocar a massa. Então, para exemplificar, se a gente selecionar, por exemplo, aqui a massa de 500 mg, e a gente der um zoom, né, a gente utiliza aqui uma referência, o ponto inicial antes de colocar a massa e depois após estabilizar com a massa de 500 mg. Se a gente medir essa diferença, a gente obteve, nesse caso, um valor de aproximadamente 530 mg, o que está próximo do valor de referência. Aqui a gente tem um resumo dos resultados obtidos, né, para todas as massas. A gente observa que a gente teve uma incerteza máxima de 6% para a menor massa de 50 mg, e para o restante de todas as massas a gente teve uma incerteza em torno de entre 3% e 2%. Em relação à tendência, né, para a massa de 50 e 100 mg é uma tendência muito pequena, de cerca de 1%, enquanto para as outras massas a gente teve uma tendência de aproximadamente 10%. Aqui a gente pode ver um resumo gráfico dos resultados, no qual a gente pode observar que a balança apresenta uma linearidade. A gente utilizou um diagrama de Chickawa para identificar as fontes de incerteza, e aqui a gente tem um resumo da contribuição de cada uma das fontes de certeza. Cabe salientar que essa contribuição de incerteza ela varia de medição para medição, de massa para massa. No caso, os resultados apresentados equivalem a massa de 500 mg. Se a gente observar os resultados, a gente obteve uma incerteza padrão de 1%, né? E a gente observa que a fonte de incerteza que mais contribuiu nesse caso foi a velocidade, né? Ou seja, foi a estimativa da velocidade da bobina no modo movimento. E se a gente observar mais a fundo, o que mais contribuiu para essa incerteza foi a estimativa da posição, né? O método utilizado para a estimativa da posição, que no caso aqui foi a curva de regressão utilizada. Bom, então como conclusão, nós identificamos que a balança de Kibo do laboratório de ultrassonômetro é capaz de medir uma faixa de massa entre 100 mg a 1 grama, com uma incerteza expandida menor do que 3%. Quando avaliadas as fontes de certeza, observamos que a estimativa da velocidade da bobina é a fonte de incerteza que mais contribui para a incerteza final, com aproximadamente 89%. Se analisarmos mais a fundo essa fonte de incerteza, a gente observa que a maior contribuinte é a estimativa da posição da bobina pela curva de regressão. Então, se a gente quiser reduzir ainda mais essa incerteza, provavelmente a gente teria que buscar um método alternativo para estimar essa posição da bobina, como, por exemplo, a utilização de interferômetros. A construção da balança de Kibo de bancada ela é de grande importância, porque ela nos dá a experiência prática na construção desse tipo de sistema de medição, nos dando know-how para desenvolvimento de projetos futuros semelhantes a esse. Além disso, a construção dessa balança nos
nos deu conhecimento sobre as principais fontes de incerteza para esse tipo de medição. Por fim, a gente pode concluir que os resultados obtidos foram satisfatórios, principalmente se a gente considerar que a maioria, né, das partes da balança foram construídas utilizando uma impressora 3D, ou seja, são peças de plástico. Bom, com isso eu termino minha apresentação. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Caso alguém tenha alguma dúvida ou sugestão ou queira contribuir de alguma forma, o e-mail fica aí para futuros contatos. Muito obrigado.